Jovem atacante que é um dos principais destaques das categorias de base, que inclusive já está ganhando algumas oportunidades com Fernando Diniz para poder treinar no elenco profissional, recebe 3 propostas e pode até deixar o Corinthians. Clipe polêmico do atacante holandês Memphis já está sendo tratado como caso encerrado dentro do timão e a diretoria do Corinthians tem poucos dias para alcançar meta de aproximadamente 150 milhões de reais em vendas de jogadores. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre poucos dias que a diretoria do Corinthians tem para atingir meta de 150 milhões de reais em vendas de jogadores, porque nos próximos dias as principais janelas de transferências do futebol europeu, do futebol mundial, na verdade, estarão fechando. Nessa segunda janela de transferências para nós, e claro, por exemplo, nas principais ligas da Europa, a primeira janela, o Corinthians acabou, na verdade, estipulando um alto valor em vendas. Na verdade, nem é um alto valor, analisando, claro, a capacidade dos jovens jogadores que hoje são tratados como os principais que podem ser vendidos. Mas no Corinthians sabemos que a extrema necessidade de vender acaba fazendo perder muito dinheiro. Então, para esse segundo semestre, devido à grave crise financeira, a diretoria estipulou uma meta de aproximadamente 150 milhões de reais em vendas de jogadores. Até o momento, o que podemos colocar como mais próximo de se tornar uma venda é a possibilidade da ida do André, jovem meio-campista, para o Nottingham Forest da Inglaterra, por valores ali que se aproximam de 112 milhões de reais. Ainda, claro, não batendo a meta, mas ainda não tem nada fechado, então nos próximos dias deveremos ter novidades. E tudo terá que ser feito às pressas. E aí, claro, acaba atrapalhando o Corinthians. Por quê? Porque as principais ligas vão fechar. Para você ter uma ideia, da Premier League, que é onde o André tem chance de ir, a janela de transferências fecha no dia 31 de agosto. A Liga do Futebol Espanhol, no dia 1º de setembro. E do futebol italiano, no dia 1º de setembro. E a Liga do Futebol Alemão também no dia 1º de setembro. Depois, a Liga, por exemplo, da Arábia Saudita fecha no dia 6 de setembro. Então, nesse momento, podemos dizer que restam poucos dias para a diretoria do Corinthians conseguir vender algum ou alguns jogadores e atingir essa meta. A minha opinião, quanto a esses poucos dias que restam para o fechamento das principais janelas, vamos colocar ali, do futebol europeu, falando dos jovens jogadores, fica difícil de repente você imaginar que um André, um Breno Bidon, de repente um Yuri Alberto, um Hugo Souza iriam para a Liga da Arábia Saudita nesse momento. Claro, não dá para cravar nada, futebol sabemos que as coisas acabam sendo muito dinâmicas, mas enfim, quanto menos curto, quanto menor é o tempo, claro que para um Corinthians que tem extrema necessidade, aí que fica a questão. De repente, vai acabar abrindo mão de mais dinheiro, porque o Corinthians tem necessidade de fazer entrar dinheiro agora. Se não vender nenhum jogador, um momento aí financeiro que já é caótico vai piorar cada vez mais. Então é por isso que nós estamos vendo aí a possibilidade do André ser vendido para o Nottingham Forest por valores absurdos. Então, por um Corinthians que tem toda essa grande necessidade de vender, infelizmente vai perder dinheiro mais uma vez. Hoje, o que tem mais chance de ser vendido é o André. Como eu disse para vocês, as conversas estão acontecendo com o Nottingham Forest. Eu acredito que nas próximas horas, próximos dias, teremos uma definição e, pelo jeito, o Corinthians não vai atingir os 150 milhões e vai receber pouco mais de 100 milhões pelo
André. E também existe um detalhe, o Corinthians só quer liberar o jogador a partir do início do ano que vem. E agora vamos falar sobre clipe polêmico envolvendo o atacante holandês Memphis. Pelas informações que chegam após a diretoria ter tomado a decisão de multar o jogador, o caso, pelo que se fala, está sendo tratado como encerrado dentro do Timão. No último dia 21 de agosto, mais precisamente a última sexta-feira, no início da noite, foi lançado o clipe do atacante holandês Memphis, o Don't You Panic. Para quem assistiu o vídeo e, claro, para quem conseguiu ter ali a atenção, para quem, na verdade, se atentou ao que ele estava dizendo, acabou ali se surpreendendo com os detalhes. O Memphis ali praticamente declarando guerra, por exemplo, ao vice-presidente. Ele não citou o Armando Mendonça, mas o próprio Armando Mendonça até comentou sobre isso. E o final do clipe, claro, o Parque São Jorge em chamas e o Memphis assistindo de dentro do carro. Absolutamente, que foi muito fácil interpretar. O Memphis ali dizendo que aquele incêndio no Parque São Jorge é o Memphis dizendo que hoje realmente o Parque São Jorge vive um incêndio, risco de intervenção, várias investigações, supostos crimes, Assembleia Geral que é marcada, suspensa, marcada novamente, suspensa, o caos político, o Memphis que já declarou guerra à parte da política suja do Corinthians, a politicagem. Mesmo assim, o Corinthians subiu uma nota dizendo que estava analisando as medidas legais contratuais cabíveis que poderia tomar em relação ao jogador. Isso aconteceu na sexta, Corinthians treinou no sábado, viagem para o Paraná, jogou no domingo, o Memphis entrou no segundo tempo e, claro, informações, pedidos de desculpas à diretoria e tudo mais. Só que aí restava claro o que queria se fazer com o Memphis. Nos últimos dias recebemos as informações que o Corinthians multou o Memphis em cerca de 20% do salário dele. E aí ficou aquela questão, será que mais alguma coisa, algo assim? Parece que tudo está definido. Pelas informações que chegam, o Corinthians já trata como encerrado, tomou a decisão de encerrar essa situação envolvendo o atacante holandês Memphis. E aí a punição que o Memphis recebe é a multa de 20% do salário, como eu disse. Agora fica a questão, vão descontar do salário do Memphis, vão descontar da dívida que tem um jogador, dos direitos de imagem atrasados ou das premiações da Libertadores também do Campeonato Brasileiro. A minha opinião quanto à situação envolvendo o Memphis já estar sendo tratado como caso encerrado dentro do Corinthians é a seguinte. Claro que uns detalhes ou outros de bastidores acontecem. Vou falar uma coisa para vocês. Para mim, aqueles conselheiros que não queriam a renovação do Memphis devem estar lá, tem que rescindir, tem que fazer isso, tem que punir, tem que levar para alguma coisa. Por quê? Eles falam e aí depois, quando de repente alguma coisa acontece, eles somem, eles não aparecem, eles não se apresentam ali para assumir a responsabilidade. Exemplo, quando o Osmar Stabile decidiu não renovar o contrato do Memphis lá no dia 11 de agosto e toda a repercussão que aconteceu, alguém desses conselheiros, alguns deles, ou pelo menos um, apareceu? Não. Por quê? Porque eles fazem assim, eles agem de forma escondida. Então, para mim, sinceramente, a multa ao jogador foi um absurdo. Foi muito fácil entender aquele incêndio ao Parque São Jorge e ainda por cima multa um jogador que o Corinthians deve. E não somente para o Memphis, né? O Memphis é a dívida que ele tem de mais de 40 milhões. Agora o restante, premiações, bonificações, devendo para todo o elenco. Enfim, mas situação encerrada e tomara que realmente esteja mesmo, porque, volto a dizer, para mim foi ridícula a nota que subiram falando que o Memphis havia desrespeitado o escudo do clube. Para mim, sinceramente, não teve nada disso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos principais atacantes das categorias de base, que inclusive já está ganhando oportunidades com Fernando Diniz para treinar nos profissionais, recebe 3 propostas e há quem diga que tem até chance de deixar o timão. Vamos lá. A base do Corinthians hoje
está sendo tratada aí para resolver, pelo menos, possibilidade de resolver alguns detalhes, ajudar o Fernando Diniz. Hoje o Corinthians não tem condições de contratar. Primeiro, 3 transfermans ativos, 2 da FIFA e 1 da CNRD, além, claro, da falta de dinheiro. O Corinthians não tem dinheiro para contratar jogadores. Então, Fernando Diniz está observando a base, vários jovens estão treinando com o Fernando Diniz no profissional e alguns estão se destacando. Dentre os que estão se destacando está o jovem atacante de apenas 19 anos, o Luiz Fernando, que é conhecido como Luizinho, atua como um ponta, muita velocidade, bom no 1 contra 1, artilheiro do sub-20. O Luizinho, na verdade, acabou recebendo 3 propostas, uma do Apoel, do Chipre, do Karpat, da Ucrânia e do São Bernardo, equipe brasileira que disputa a Série B. E tem um detalhe nisso tudo. Segundo informações, os representantes do atacante estão negociando uma renovação do contrato dele, que é válido até dezembro de 2027. Mas o novo vínculo ainda não foi acertado, não está assinado. E um outro detalhe, pelo que está se dizendo, a proposta do Karpat da Ucrânia foi que mais agradou o jogador e ao seu staff. Luizinho, como eu disse, artilheiro, destaque do Sub-20. Nesse ano mesmo, ó, 33 jogos, 18 gols e 9 assistências. É a melhor temporada do Luizinho desde que chegou ao Corinthians. Ele tem 19 anos, já está ali no processo final, na última transição base para o profissional. O Luizinho, que é um dos destaques da base, inclusive o Fernando Diniz já está planejando dar oportunidades a ele. Então, chegaram essas 3 propostas e, como eu disse a vocês, a do Karpat da Ucrânia acabou agradando, mas eu vou ser muito sincero com vocês. Não vale a pena. Tomara que resolvam logo a situação do contrato do jogador para que ele se preocupe somente em jogar futebol, porque esse menino tem muito talento. A minha opinião quanto a essa informação, que 3 propostas para o Luizinho chegaram, é a seguinte. Vamos lá. Estamos falando de um clube da Ucrânia, um clube do Chipre e o São Bernardo. Com todo respeito a essas 3 equipes, mas sinceramente é até ridículo de repente cogitar uma saída do Corinthians para uma dessas equipes. Se fosse de repente, o jogador já fez a primeira transição no profissional, tá tendo dificuldade, seria muito melhor ir para o São Bernardo. Jogar aqui no Brasil mesmo, jogar uma Série B. Agora ir para o futebol da Ucrânia, que é onde tem todos aqueles detalhes dos conflitos com a Rússia, e ir para o futebol do Chipre, que eu me lembro que saiu do Corinthians, foi para o Chipre, foi o Léo Natel. O Luizinho tem muito talento. Eu não quero, de repente, aqui nem explanar para vocês que isso pode, de repente, ser algum detalhe envolvendo ter que resolver logo a renovação do contrato do jogador. De repente, temos propostas, acelerem aí. Mas, sinceramente, para mim, a diretoria do Corinthians já está demorando para dar uma valorizada novamente no contrato do Luiz Fernando. Sabemos como que as coisas passaram a funcionar desde que o Cauê Furquim foi embora, comprado pelo Bahia, mas com dinheiro do Manchester City. Portanto, não pode dar brechas para esse tipo de situação. Surpreende pelo fato de repente até se cogitar ele sair do Corinthians, mas de repente pode ser algo relacionado à insatisfação do novo vínculo do jogador ainda não estar resolvido. Para mim, o Corinthians tem que correr, definir toda logo a situação do jogador. Volto a dizer, tem muito talento o Luizinho. Joga pelas 2 pontas, jogador rápido, explosão física, excelente no 1 contra 1. Portanto, o Corinthians tem que valorizar o seu jogador para não termos aí essas notícias que 3 clubes, sinceramente, não valeria a pena o jogador nem pensar em sair do Corinthians, mas sabemos que hoje não é somente o jogador que toma a decisão, e sim existem outras pessoas ali prontas para convencê-lo de alguma coisa que de repente amanhã teremos a confirmação que não,
será bom para o atleta, mas infelizmente esse tipo de situações acontecem. Então, tomara que o Corinthians resolva logo de uma vez por todas a questão do contrato dele. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!